todos mais uma vez. Graças a Deus pela presença de todos. Convido a abrirem suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, leremos versículos de 14 a 16. Hebreus 12, 14 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado a Deus pela comunhão que temos, pelo sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Nós te damos graça porque temos a Tua Palavra e que nessa noite, ó Deus, ela possa falar ao meu coração em primeiro lugar. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, ajuda-me, ó Deus, a ser mais fiel e que nós possamos em comunhão prosseguirmos aguardando o Teu retorno para eternamente estar na Tua presença. Seja uma noite de salvação. Se nós temos pessoas que estão ouvindo a pregação nessa noite, seja aqui ou onde quer que o Evangelho esteja sendo pregado, que possam entender sua necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Perdoa os nossos pecados, eu oro em nome de Cristo. Amém. A tríplice advertência. Tríplice, três, né? Tríplice é três. Então, uma tripla advertência. Advertência é chamar atenção para algo. A advertência é fazer com que as pessoas notem algo a respeito de determinado assunto. E aqui o escritor de Hebreus, nesses versículos de 14 a 16, nos apresenta essas três advertências profundas para as nossas vidas. A primeira advertência está no versículo 14. Diz ali: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira advertência: ninguém viverá sem santificação. A santificação, irmãos, permite promover o encontro com Deus. Só a santificação é que faz com que o homem pecador se encontre com Deus. Hoje pela manhã nós cantamos hinos: Maranata, Maranata, esperança do cristão. Hei de ver meu Redentor. Cantamos também muito seguido esse hino. São hinos que nos carregam de uma esperança para aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, que muito em breve nós encontraremos nosso Senhor e Salvador. Então, quem como salvo não deseja partir desse mundo e estar na presença do Senhor? Nós devemos, irmãos, viver dia a dia com esta expectativa de nos encontrarmos com o Senhor. E eu aqui estou falando para crentes. Imagine aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. E o escritor de Hebreus aqui, ele está num primeiro momento falando para salvos, para pessoas que ele escreve à igreja dos Hebreus. Está falando para salvos, mas essa mensagem também serve para aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Porque sem santificação não se pode ver o Senhor. Então a santificação não quer dizer nós nos prostrarmos diante de uma imagem e adorarmos essa imagem. Não quer dizer eu botar uma auréola na minha cabeça e ali é um santo. Não, não é isso. É mais do que isso. Santificação, irmãos, é aquele que era abominável diante dos olhos de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo passa a ser santo. Por quê? Porque o sangue de Cristo o purificou de todo o pecado. Isso é quer dizer ser santo, separado para Deus, para deixar de viver uma vida de pecados que no passado vivia, longe de Deus, e em Cristo Jesus viver uma vida que agrada ao nosso Senhor. Então, irmãos, o pecado na vida do crente, ele não pode ser uma prática, ele não pode ser o motivo da nossa vida, porque nós já somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós pedimos perdão de nosso pecado em Cristo e Deus nos perdoou. Então nós não podemos viver conforme outrora vivíamos. Precisamos de ver santificados, porque sem a santificação ninguém vai ver Deus. Nós somos salvos, então nós devemos praticar atos de santidade diante de Deus. E a palavra de Deus nos mostra. Se nós olharmos lá em Lucas 15, a parábola
do filho pródigo, o filho pediu para o pai: ó pai, eu estou cansado de viver contigo, com meu irmão aqui, me dá meus bens. E ele pegou os bens e foi viver de forma dissoluta, viver longe do pai, viver a seu bel prazer, com toda aquela dinheirama. Quando nós temos dinheiro, temos amigos. Então os amigos chegaram perto dele e aí era festa, era esbanjar e era gastar, aproveitar a vida, porque ele achou que junto ao pai a coisa não estava boa. Quando o dinheiro acabou, ele lembrou daquele passado que ele tinha com o pai e começou a pensar: puxa, eu não tenho nem o que comer. E aí ofereceram para ele: vai lá e alimenta os porcos no campo. E ele foi alimentar e não tinha comida, e ele desejou até comer aquela comida, só que aquilo era, para um ser humano, não era comida que saciasse a fome e nem uma comida decente. Então ele resolveu retornar para o seu pai, abandonou aquela sua condição de viver por conta e voltou para o seu pai. Por quê? Porque ele reconheceu o seu pecado de rebelião contra o pai, e ele voltou da casa que ele havia saído, que era ruim, para o seio de seu pai. Então o pai o recebeu com alegria, e quando ele chega lá, ele diz nos versículos 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, pai, faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, o meu pecado é tão grande que eu não sou mais digno de ser nem chamado teu filho. Eu quero voltar para tua casa, mas me dá um serviço qualquer, para que eu tenha a honra, pelo menos, de viver ao teu lado. Versículo 21, pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 22, o pai disse aos servos: trazei o melhor vestido, trazei o anel, coloca na mão dele, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Reconheceu o seu pecado. Mate um bezerro e vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar porque ele retornou para o meu seio. Estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. E o pai alegrou-se com o filho. Então o filho diz: me trata como um qualquer, pai, eu não quero mais ser reconhecido como teu filho, porque meu pecado foi tão grande que eu não sou digno nem de ser conhecido como teu filho. Mas o pai o acolheu, o pai o abraçou, porque houve arrependimento, porque ele viu que aquela vida de pecado que ele vivia não agradava ao pai, e ele retornou, porque ele foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Qual o propósito de Jesus em relatar essa parábola? De mostrar alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se tu leres no mesmo capítulo 15, versículos 7, 10 e 32, lá diz que diante de Deus e dos anjos há uma grande alegria quando um pecador confessa o seu pecado. Mas essa história aqui, será que foi escrita por um homem que era salvo e se perdeu, ou por um homem que não era salvo e se arrependeu? Não, essa história aqui é clara de um salvo que se desviou do caminho do Senhor e reconheceu o seu pecado. Por quê? Porque o salvo não pode viver no pecado, ele precisa santificar-se dia a dia na sua vida para agradar o Pai. Por isso que ele, quando chegou: pai, eu não sou digno de ser conhecido como teu filho. Um incrédulo jamais vai se dirigir assim para Deus se ele não se arrepender dos seus pecados, porque Deus não vai ouvir ele, a não ser que ele se arrependa do seu pecado. Então Jesus aqui mostrou a restauração de um salvo em razão de ter caído no pecado. Isso aconteceu com a minha vida. Nós falamos outro dia com o Leonardo, aconteceu com ele da mesma forma. Durante 10 anos andávamos longe de Deus, mas um dia Deus tocou fortemente na minha vida e eu retomei os caminhos do Senhor. Eu não precisei ser salvo novamente, nem o Leonardo e nem aqui o filho. Por quê? Porque ele só foi reconduzido à comunhão com Deus. Foi reconduzido à comunhão com o Pai. E é assim que deve ser a vida do crente, irmãos. Nós devemos andar, como ele diz ali, sem santidade. Nós não podemos ver a Deus, não podemos agradar a Deus. Imagina se Deus me chamar pela morte hoje, ou houver o arrebatamento. Como é que eu vou estar vivendo no presente dia?
De forma pecaminosa como esse filho aqui que se afastou do pai? Ou de forma santa, remindo o tempo, agradando a Deus? Maranata, Maranata, Senhor! Mas para isso eu preciso viver de forma santa, senão eu não vou desejar Maranata. Por quê? Porque eu estou falto com Deus. Levantar-me-ei e irei com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei. Foi o que falou esse homem. Isso, irmãos, acontece muitas vezes com muitos crentes. E muitas vezes nós temos poucas pessoas como temos hoje, porque tem pessoas que estão nessa condição desse filho pródigo e não querem arrepender-se do seu pecado, querem viver alimentando-se com comida de porco, com a comida que o mundo oferece, que é contrário à santidade de Deus. Então está falando para crente, mas é aplicável para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, porque precisa abandonar essa condição que você vive hoje, se não tem a Cristo como Salvador, está nos ouvindo nessa noite. Está na mesma condição desse filho pródigo, longe do Pai. E se Cristo vier hoje, apartai-vos de mim para o inferno, onde vai ir diabo e seus anjos, porque estão praticando a iniquidade. O santo, separado, vai pagar por estar longe dos caminhos do Senhor, vai ser envergonhado. Mas Deus vai tratar o pecado dele também. Então essa verdade, irmãos, pode ser aplicada tanto a salvo como ao pecador. Apesar dele estar escrevendo aqui para salvos, o pecador também precisa ver, precisa se arrepender. 1 Pedro 11,16: sede santos, porque eu sou santo. Deus falando. Pedro está se referindo a Levíticos. Levíticos fala 11, 44, 19, 2, 27, que Deus quer para si um povo santo. Porque Deus não pode habitar com a iniquidade, irmãos. E isso nós precisamos ter consciência, como cristãos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões devem ser para agradar ao Senhor. Sede santos. A salvação é única, mas a santificação ela é diária, irmão. Dia a dia eu preciso me tornar santo. Ah, mas ontem eu fui santo. Hoje precisa ser mais santo que foi ontem. Assim vai, buscando a semelhança de Jesus Cristo, para que quando Deus venha nos buscar, nós possamos ser encontrados servindo a Deus de forma que agrade ao Senhor. Então a santificação ela é progressiva, nós não podemos estacionar, nós não podemos ser crentes esquenta-banco, nós precisamos nos desenvolver, porque nós aguardamos o arrebatamento. E o que é o arrebatamento? É a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a igreja raptada desse mundo, aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador, separados em Cristo, levados para o céu, sem experimentar a morte física. Então nós não podemos ser encontrados em pecados naquele dia, irmãos. Nós precisamos estar vivendo de forma que agrade ao nosso Deus. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 fala que ao soar da trombeta, a voz do arcanjo, nós seremos transformados. Nosso corpo será transformado em santidade, semelhante ao de nosso Salvador. E se eu estou vivendo em pecado, será que eu vou ser transformado? Vai. A resposta é vai. Mas vai ser envergonhado por causa da sua condição que está vivendo, ou eu estou vivendo quando isso acontecer. Porque nós juntamente, a igreja de Cristo se encontrará com o seu Salvador. Então o arrebatamento é a igreja tirada deste mundo. A santificação final, irmãos, é quando Deus tirar o mundo de dentro da igreja. E quantas são as igrejas por esse país e por esse mundo que vivem conforme o curso do mundo e não conforme a palavra do Senhor, que não pode se dizer que é uma igreja santa separada. Tem salvos? Tem, mas não são salvos dignos de levar o nome de Jesus Cristo na sua vida, no seu relacionamento, no seu comportamento. A santificação final está próxima, pode ser hoje, a qualquer momento. Deus cumpriu a sua palavra a cabo. Talvez 1 ou 2, 3 salvos precisem ainda ser ganhos para Cristo, e aí Cristo vem e vai nos levar para o céu. A santificação da igreja, irmãos, é retirar a igreja da igreja. O que quer dizer isso? A igreja local é composta de nós membros aqui. Mas será que todos nós, se Cristo voltasse agora, seríamos arrebatados? Ou eu ficaria aqui? O pastor falou no testemunho dele ontem, essa semana, na quarta-feira. Ele tinha medo de que Cristo voltasse
porque ele tinha dúvida da salvação. Se você tem dúvida se é salvo, precisa decidir aceitar Cristo como Salvador para ser santo, que aí não vai ter dúvida, não vai ter medo da morte, não vai ter medo de nada. Por quê? Porque Cristo pagou pelos nossos pecados, e aí nós vamos remir o tempo. Então a igreja vai ser retirada da própria igreja, e a igreja, que eu digo retirada da igreja, são os salvos verdadeiros entre aqueles que se dizem salvos, mas não têm uma vida de santidade, porque não são salvos. Eu posso cair em pecado? Claro que posso, mas é uma escolha minha. Agora eu preciso escolher viver, não como filho pródigo, depois de querer viver do seu jeito, mas depois que ele se arrependeu do pecado, viver conforme a orientação do Pai. A lei do Senhor é perfeita, ela não é pesada para nós, e nós precisamos viver conforme a palavra. Aqueles que não creem vão ficar, porque não são salvos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:17. É o fundamento da santificação, é o fundamento da nossa pregação a cada dia que nós abrimos as portas dessa igreja. Sede santos porque eu sou santo. Nós devemos pregar isso, irmãos, para que as pessoas possam se arrepender, se ainda não tem Cristo como Salvador, e para que os crentes possam ser alertados, advertidos, que eles precisam viver remindo o tempo e aguardando o seu Salvador, que pode chegar a qualquer momento. Salmo 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Isso é só para jovens? Não, é para nós, para qualquer pessoa salva em Cristo Jesus. Nós precisamos observar a palavra de Deus, porque nós fomos, conforme diz João 17:17, chamados para a santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Tens aplicado, eu tenho aplicado a palavra de Deus na minha vida para ser santo? Ou há necessidade de mudar algumas coisas na minha vida? Moody, quando dava uma Bíblia, ele escrevia, uma vez o meu primo, que é pastor lá no Rio, me deu uma Bíblia para mim entregar para uma pessoa, e ele escreveu: ou este livro te afastará do mundo, ou o mundo te afastará desse livro, te afastará de Deus. Moody escrevia isso quando entregava uma Bíblia, e eu uma vez entreguei uma Bíblia por pedido do meu primo, e eu não sabia que era o Moody que tinha escrito, mas é a verdade. A palavra de Deus é a única forma que temos para nos afastar do pecado dia a dia, como crentes. E aquele que não tem a Cristo, de conhecer a verdade, precisa estar escrito na nossa mente, impregnado no nosso coração, impregnado no nosso entendimento, para nós vivermos de forma a agradar a Deus. A juventude de hoje é perdida, confusa. Por quê? Porque o jovem não quer santificar a sua vida na palavra de Deus, porque para ele é pesada. Ele precisa abdicar dessas coisas do mundo. Mas essa é a forma da santificação: abrir mão das coisas passageiras, das coisas imediatas, pensando nas coisas futuras, na nossa esperança pela qual nós vivemos nesse mundo. Quando Deus falou a Josué, logo que Moisés perdeu o direito de introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, ele assumiu a sua responsabilidade, Josué assumiu, e Deus fala para ele lá em Josué 1:8: não se aparte da tua boca a lei, este livro, não se aparte, medita nele dia e noite, ele deve te conduzir no caminho pelo qual tu deves andar. Eu estarei contigo. Deus está querendo dizer para ele: se tu guardar a minha palavra, eu vou estar contigo. E isso Deus nos promete, irmãos. Por que nós não fazemos da mesma forma? E se lermos lá no capítulo 31 de Reis, de 12 de Josué, ele derrotou 31 reis e tomou conta da terra. Por quê? Porque Deus estava presente com ele, porque ele aceitou. Medita nessa palavra dia e noite. Eu vou te orientar de como proceder. Ah, mas é difícil, ah, mas é impossível. Não, Deus conosco, não tem nada impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a promessa da palavra do Senhor. Mas para isso, eu preciso viver dia a dia de forma santa, remindo o tempo para que Deus possa me orientar, e eu buscar a dependência de Deus, não agir. Josué nunca agiu na sua força, na sua inteligência, no seu intelecto. Ele dependeu de Deus. Por quê? Porque ele acreditou na promessa de Deus.
eu estou contigo. Guarda a minha lei, guarda a palavra do Senhor. Sem santificação, versículo 14 do nosso texto, ninguém verá o Senhor. Vale para o crente, se preparando para o retorno de Cristo, e também é um desafio para aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Precisa se preparar, porque senão vai passar por tempos de tribulação, e aí vai ser muito mais difícil confessar o nome de Jesus Cristo, porque aí a perseguição vai ser muito árdua, e aí vai ter que ter peito para poder confessar. Hoje é aberto para confessar sem nenhuma pressão, sem nenhum... Aqui nós vivemos num país de liberdade de escolhas, então nós crentes aceitar o desafio de dia a dia vivermos conforme a palavra do Senhor. Então essa é a primeira advertência. A segunda advertência, versículo 15, diz ali: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ninguém seja separado da graça de Deus, ninguém. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos sejam salvos, ninguém se prive da graça de Deus. Os crentes, com seus bens, com seus problemas, com as suas tristezas, com as suas alegrias, com todos os acontecimentos que nos cercam, bons, ruins, não podem privar nós de vivermos pela graça de Deus, irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. No momento que recebemos a salvação, recebemos a graça de Deus para vivermos nesse mundo. Então por que não viver de forma a agradar ao nosso Senhor? Cada um deve aguardar o chamado do Senhor, vivendo pela graça de Deus. A graça de Deus, ela é durável. Salmo 35, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Então Deus se ira por um momento, mas o favor dele é para toda a nossa vida, irmãos. Por que nós não nos apropriamos dessa graça? A graça é um favor imerecido. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos viver longe de Deus, te louvarão. A graça, irmão, é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Muitos aplicam seus esforços, suas vidas. 18.747, viveu 29 anos. Ele chegou nos Estados Unidos para ser missionário antes dos Estados Unidos ser independente. Sua vida foi entre os índios pele vermelha. Mesmo com problemas de saúde, antes de tornar-se missionário, dedicou-se a pregar aos índios em florestas solitárias e frias. Seu caráter era um caráter de renúncia. Ele renunciou à sua vida para servir ao Senhor num ambiente hostil, pessoas que não queriam saber do Evangelho, e ele estava lá. Frequentemente ficava exposto ao frio, à fome, a viagens extensas, porque naquela época não existia o meio de transporte que existe hoje, a facilidade de pegar um avião daqui, uma hora está num outro local. Não, era tudo no lombo de um animal ou a pé, e ele vivia pregando o Evangelho, vivia de forma a colocar em risco a sua vida, para atingir as tribos distantes. Passava por montanhas, escuridão na noite, atravessava pântanos, perigos, rios, correntezas, florestas infestadas, movido pelo desejo de contemplar a salvação dos índios, sentindo e gozando a graça de Deus. Tudo ele fazia porque Deus lhe dava a graça para fazer. Então nada nos é pesado quando nós fazemos pela graça do Senhor. Quando nós fazemos pela nossa força, nós sempre vamos reclamar. Mas quando é pela graça de Deus, quando Ele nos chama para fazer a obra, nós vamos fazer pela sua graça. E Ele diz: não trocaria tudo deste mundo pela vida difícil que eu passei pregando o Evangelho. Um homem que morreu com 29 anos, irmãos. 29 anos. Mas disse que sentiu nas dores que ele passou a graça de Deus. Se quiser, leia o diário dele, publicado pela editora Fiel em 1993. É só entrar no site e é capaz de ler gratuitamente lá, que eles deixam ler. Esse homem pregou o Evangelho
Ah, mas foi tanto tempo atrás. John Allen Chau, missionário norte-americano, 26 anos, queria evangelizar a tribo que vive isolada do resto do mundo na Sentinela do Norte, no arquipélago de Andaman Nicobar, ao leste da Índia. Isso aconteceu em novembro desse ano. Ele pediu para que pescadores o ajudaram a chegar naqueles índios. Era proibido se aproximar daqueles índios. Não era aconselhável chegar próximo daqueles índios, mas ele foi lá pregar. Índios isolados, que já o haviam expulsado por várias vezes quando chegou lá para pregar o evangelho. E ele chegou, quando levaram ele e deixaram na beira da margem da praia, ele chegou e começou a tentar se comunicar com aqueles índios. E no diário de Shaw descreve que homens armados com arcos e flechas o atacaram enquanto ele se afastava gritando: meu nome é John, eu amo vocês e pelo nome de Jesus eu estou aqui querendo mostrar a verdade para vocês. E ele teve que tentar comprar a confiança, e ele voltou num outro dia para tentar falar com essas pessoas que queriam agredir. Só que nessa tentativa, irmãos, ele não teve êxito. Ele foi morto por uma flechada e foi arrastado pela beira da praia, e a pessoa que levou ele para fazer isso, de longe contemplava tudo isso. Ele foi enterrado pelos índios na beira da praia, e até hoje, 8 meses depois, estão tentando resgatar o corpo desse homem e os índios não deixam chegar. Pela graça de Deus, mas ele queria mostrar a graça de Deus para as pessoas, porque é a forma que o homem tem de viver nesse mundo, porque senão não tem valor nenhum. David Brainerd tinha o mesmo sentimento, o amor pelas almas perdidas, porque não reputavam suas vidas como um ganho, a não ser em se ocupar para a obra de Deus. E ele bota assim: foi escrito que ele cantava hinos e canções enquanto estavam agredindo ele, matando ele. E ele se preocupava: quem ocupará o meu lugar se eu morrer? Será que eu tenho coragem de ir lá e fazer isso? Será que o irmão teria essa coragem? Se não for pela graça de Deus, irmãos, nós não faríamos isso, não faremos isso. Ele fez porque ele tinha a graça de Deus. E ele vivia com esse propósito de servir ao Senhor, amando os perdidos. Por quê? Porque é a graça de Deus que nos mantém. E outro aspecto da graça de Deus, a suficiência da graça de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 12:9, disse-me, a minha graça te basta. Quando ele pediu para que o espinho da carne fosse afastado. Ela vai te aperfeiçoar na tua fraqueza, Paulo. Davi, a graça de Deus vai te aperfeiçoar na tua fraqueza. Vale para cada um de nós. Quando nós contemplamos a suficiência da graça de Deus para vivermos. Ah, mas eu estou sendo pressionado. Ah, mas eu estou sendo isso. Ah, mas está difícil aquilo. Eu estou desempregado. Ah, mas a graça de Deus vai nos acalmar. A graça de Deus vai nos dar a consciência para continuarmos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque nós não precisamos mais nada desse mundo, irmão. Nós aguardamos o retorno de nosso Salvador. E para isso precisamos ter a graça, porque as outras coisas são sem valor para nós. Deve ser esse sentimento na nossa vida. Nada mais precisamos, só nos ocupar com a graça de Deus. Ah, mas e amanhã? Deixa o amanhã para Deus. É a dificuldade que nós teremos, deixa para Deus. Por quê? Porque o crente não vive no amanhã, o crente vive no hoje, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. Sabedor que é passageiro, depois que foi salvo por Cristo Jesus. Devemos viver pela vontade de Deus, pois é melhor a sua graça do que qualquer coisa nessa vida. Somos salvos para viver por essa graça, e ela é indispensável para que eu possa, irmão, irmã, agradar a Deus com a minha forma de viver, e o meu caráter será moldado conforme o desejo da vontade de Deus, independente da circunstância. Por quê? Porque eu vou estar por essa graça. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, Paulo diz, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu não estou me gloriando, porque eu estou fazendo pela graça de Deus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. A graça de Cristo
me fortalece, nada mais eu preciso, nada mais pode me abalar. Não seja faltoso, eu não devo ser faltoso, irmãos. Permita que Deus, pela sua graça, transforme a área da minha vida, da tua vida, que ainda precisa ser mudada. O problema que me atemoriza, deixe pela graça de Deus nas mãos de Deus, e Ele não vai ser tropeço para a minha vida. Da graça que iniciou com a salvação, a graça que está nos conduzindo por esse mundo. A durabilidade da graça, a excelência da graça e a suficiência dessa graça que Deus nos salvou. Ele não nos deixou sem a sua graça. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele não nos deixou órfãos nesse mundo. A graça de Deus nos conduz pela sua misericórdia. Deus nos salvou para que nós possamos ser uma bênção. Por isso que Ele nos mantém nesse mundo. Senão, Ele já teria nos levado. E a sua graça deve ser manifesta. Então a exortação é para não esquecermos que não recebemos em vão essa graça. E é o que ele diz aqui, né? Que nós não recebemos, tendo cuidado que ninguém vos prive dessa graça. Ninguém pode nos tirar, porque nós recebemos quando aceitamos a Cristo como Salvador. Não podemos vulgarizar a graça de Deus. Quando eu tenho um testemunho ruim diante de circunstâncias difíceis, eu estou vulgarizando a graça de Deus, o meu comportamento. Por quê? Porque eu não estou confiando naquilo que Ele me deixou para viver nesse mundo, que é a sua graça. E ali no versículo 15 ainda ele diz, na segunda parte, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Que nada nos perturbe a nossa comunhão, irmãos. Nós não podemos permitir que nada seja manifesto no nosso meio para separar da comunhão com Deus, da graça de Deus. Nós todos em comunhão devemos viver por essa graça. Então nada, Tiago 3,5 diz que a língua é um pequeno membro no nosso corpo, mas dali sai toda o falatório mal, sai tudo aquilo que está dentro do nosso coração e é manifesto para fora. A raiz de amargura, a ira, a cólera, tudo sai da nossa língua. E isso afasta, e isso perturba a nossa comunhão. E ele está dizendo aqui que pela graça de Deus isso pode ser vencido. Não permita que isso prive a graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura, nada de mal perturbe o relacionamento entre nós, crentes em Cristo Jesus. Por isso que a igreja precisa sempre estar alerta para saber se realmente todos nós que estamos nessa comunhão somos salvos. Porque se existir uma pessoa que não seja salva, pode ser usado pelo inimigo para que perturbe a graça de Deus, que é maravilhosa para a nossa comunhão. O que aconteceu quando Coré, Datã e Abirão e On, 4 homens, reclamaram da liderança de Moisés. O que aconteceu? A terra abriu a sua boca e tragou vivo aqueles 4 homens com suas famílias, seus bens. Por quê? Porque se levantaram contra a graça de Deus. A liderança que estava ali era pela graça de Deus, para um propósito maior. Então nós não podemos ser rebeldes. Como salvos em Cristo Jesus, a graça de Deus. Nós precisamos permitir que ela nos conduza para não haver murmuração, para não haver discórdia, para não haver, ao invés de crescimento da igreja local, uma diminuição, porque eu estou sendo essa amargura, eu estou sendo esse problema no relacionamento. Salvo sim, mas um tropeço para que a graça de Deus abunde e alcance mais pessoas. É o que o inimigo quer, que a graça de Deus não faça a obra para o qual ela está nesse mundo, que é alcançar os pecadores. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos, e lá somente Ló, as 2 filhas que foram retiradas de todo aquele povo lá. Por quê? Porque foram os únicos justos no meio de pessoas que não agradavam a Deus. Deus destruiu completamente tudo. Por quê? Porque não tem prazer quando as pessoas estão vivendo em pecado. Muito mais quando um crente
que tem a graça de Deus procura viver do seu jeito e não pela graça de Deus. Então que sirva de alerta, que nada, irmãos, nos perturbe, que nada brotando pequeno transforme a nossa comunhão, ao invés de um crescimento, um retrocesso. Por quê? Porque a graça de Deus ela é suficiente. Nós, como crentes desta igreja, não podemos ter um coração dividido, ora no mundo, ora pela graça de Deus. Não, a graça de Deus deve prevalecer. Nada pode contaminar o nosso relacionamento. Jeremias 49:18 diz: será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Então, como Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, quantas e quantas igrejas estão se perdendo por causa do pecado, porque as pessoas não querem dar um basta na sua forma de viver e viver pela graça de Deus, sempre insatisfeitos, sempre reclamando, sempre murmurando, ao invés de apoiar. Ao invés de apoiar, contaminam o ambiente para que não haja crescimento. É como uma laranja num cesto. Se nós colocarmos uma laranja, um grupo de laranjas num cesto, se tiver uma com um problema, pode ter certeza, em 2, 3 dias, todo aquele cesto de laranja vai estar branqueado, né? Por quê? Porque ela tem um mofo e passa para todas. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Contaminação, porque a graça de Deus nos basta, ela é suficiente para nós vivermos de forma a agradar a Deus. Então, que eu não seja um instrumento de tropeço para essa igreja, mas que eu possa ser uma bênção, porque a graça de Deus habita em mim e eu procuro com essa graça ter uma comunhão perfeita com meus irmãos. Nós vamos ver de forma a agradar ao Senhor no nosso comportamento. E a terceira advertência está no versículo 16: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim esse versículo: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o direito de filho mais velho. Na versão transformadora: vigiem para que ninguém seja imoral e profano, como Esaú, que trocou os seus direitos do filho mais velho por um simples prato de refeição. Impuro. Impuro é se relacionar com pornografia, é se relacionar com coisas carnais, é se relacionar com carnaval, é ser forniqueiro, é ser adúltero, é ser promíscuo. Isso é uma coisa impura. Profano é uma pessoa que não tem santidade, é uma pessoa que troca por um prato de comida a sua santidade, como aconteceu aqui com Esaú. Então, a coisa sagrada, Esaú sacrificou no altar do imediatismo. O direito de primogenitura, a coisa mais sagrada na cultura hebraica, que era, depois que o pai morresse, ele tomar advertência para que o crente coloque os olhos nas coisas sagradas e não nas coisas imediatas. As coisas que vão me dar um retorno, eu esqueço das coisas sagradas e vou atrás dessas coisas. E o mundo faz isso dia a dia para nós, irmãos. O mundo precisamos da nossa santidade, das coisas que são do Senhor. Aí famílias se acabam por causa de fé em Cristo da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas prioritárias na nossa vida, nos respeitarmos com base na palavra do Senhor e vivermos vidas que agradam a Deus em comunhão, porque nós somos uma só carne em Cristo Jesus. A igreja local é uma só carne. Então nós não podemos, com as nossas atitudes egoístas, de imediatismo, profanarmos essa comunhão, essa santidade que nós temos com o Senhor. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual não tem herança do reino de Cristo. Aqui no caso, devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura, aqui não se refere
a ele ser salvo ou não ser salvo. Aqui está falando especificamente sobre o fato dele ter abdicado do que era sagrado na cultura israelense, que era a primogenitura. Se ele foi salvo ou não foi salvo, nós não sabemos. Deus o sabe. A Bíblia não nos relata especificamente a respeito desse homem, né? Como relata, por exemplo, a respeito de Balaão. Balaão foi um homem que Deus usou para profetizar para o seu povo. A palavra de Deus diz que nunca estava junto do povo para profetizar a favor, mas nunca foi salvo. Se vermos Saul, Judas, Simão o mágico e tantos outros que não foram salvos, mas aqui esse homem profanou o que era santo. Aqueles não eram salvos, santos. Esse homem que profanou algo que era de sagrado, porque ele era da semente de Deus. Mesmo que Deus dissera que o maior servirá ao menor, que o direito de primogenitura seria de Jacó e não de Esaú, ele não tinha o direito de ter abdicado da sua primogenitura. Deus de alguma forma faria com que o cenário mudasse e que o escolhido fosse Jacó. E aí, como ele sabia, disse, não vou dar bola. Não é assim que se age com as coisas sagradas. E isso é um desafio para nossas vidas, irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas santas de Deus. Se eu sou crente, eu tenho que mostrar que sou, para que eu tivesse a salvação. Aí eu tenho a salvação e não vou dar mais bola para as coisas santas? Não, pelo contrário. Eu preciso, porque eu sou o sal da terra, eu sou a luz desse mundo, para que eu possa mostrar às outras pessoas que vale a pena servir a um Deus santo. Sede santos, porque Deus é santo e só quer santidade, Ele não vai aceitar o pecado. A pessoa, por mais perdida que possa ser, Deus está pronto a receber, se confessar Jesus Cristo como Salvador. Mas não pode, jamais, pelo imediatismo, nós que temos Jesus Cristo como Salvador, se ainda não estou vivendo de forma santa, pura, tenho profanado aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Versículo 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar, aqui está falando de Esaú, a bênção foi rejeitada porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú, por causa do imediato. De quanto maior castigo cuidais, ser julgado merecedor aquele que pisar o sangue de Cristo, o sangue santo de Cristo, profanando ele como se nada fosse. Não sejam Esaú, vivam uma vida que agrada ao Senhor. Romanos deixa claro isso, Romanos 9, 11 a 14, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, Deus separou Jacó para que a posteridade fosse de Jacó, aonde viria Jesus Cristo, o Santo dos Santos, para nos dar vida eterna. E esse homem profanou o seu direito de primogenitura, abdicando por causa do imediatismo. Que não seja conosco, irmãos, que nós possamos ter um propósito de servir a Deus de forma digna, de forma a honrar e glorificar o nosso Deus, não vivendo de aparências, não profanando, classificando como sem valor a coisa sagrada que é a nossa salvação, a coisa sagrada que é o nosso testemunho, a coisa sagrada que é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado pelo meu pecado, pelo teu pecado. Não torne vulgar. Por quê? Porque nós fomos livres da condenação e precisamos, como aqueles dois missionários, pela graça de Deus, levar a mensagem da salvação às pessoas que ainda não conhecem Cristo como Salvador. Porque não há outra forma para salvar as pessoas que não pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Seja pela fala, seja pelo um folheto, seja só pelo meu caminhar, pelo meu andar na rua, na minha vizinhança, na minha escola, no meu trabalho, seja onde for. O meu testemunho é que vai fazer diferença. Eu não posso profanar o que é sagrado, aquilo que foi dado. Então são 3 advertências
para os crentes. Manter a santidade, manter a graça de Deus e não trocar o sagrado pelas coisas passageiras. Mas também é aplicável para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. Precisa pensar na sua situação eterna. E a oportunidade é dada para reconhecer que somente Jesus Cristo nos justifica diante do Deus Todo-Poderoso. Então, se tu está aqui sem Jesus Cristo, profanando a aliança que foi feita para que tu pudesse ser salvo, não despreze essa oportunidade, reconheça Jesus Cristo como Salvador. É o convite que eu te faço. Aplique no teu coração a santidade de Deus através de Jesus Cristo, porque senão não vai poder ver a Deus. Pode ser hoje que Deus te tire desse mundo. Pode ser hoje que Deus leve a igreja. E se tu ficar, a tua condição será de condenação se não reconhecer Jesus Cristo como Salvador. E nós crentes, que nós possamos nessa semana valorizar o sacrifício de Cristo, não vivendo uma vida inútil, não vivendo uma vida vã, não vivendo uma vida profanando o sangue de Cristo, mas honrando e glorificando, porque nós temos a graça de Deus para vivermos no presente momento. Amém?